Nosso tema hoje, na parte 2 do nosso estudo, a nossa primeira parte foi nós buscarmos as bases bíblicas do conflito no Oriente Médio. Hoje nós temos esse título aí, a ocupação da Palestina pelo povo judeu. Na semana passada nós vimos essas origens bíblicas do conflito. Nós vimos a história de Abraão, de Sara, de Agar, estudamos um pouco sobre o nascimento de Isaac, sobre o nascimento de Ismael, e tudo isso está disponível no vídeo que ficou gravado aí, você pode acessar a qualquer momento. Você que começou, está conhecendo aqui os nossos estudos pelo estudo 2, dê um pulo no estudo 1 antes, assista o estudo 1, então vai ficar mais simples você compreender todo o raciocínio. O mais importante, talvez, de tudo que nós falamos na aula passada, é nós lembrarmos que Deus promete abençoar ambos os filhos de Abraão. Se você é cristão e está assistindo essa aula, você está acostumado a ver, deixa eu colocar a câmera aqui aberta, a ver a perspectiva bíblica por causa do povo da aliança, da linhagem de Isaac. Mas nós vimos na aula passada como Deus também abençoa Ismael. Não abençoa da mesma forma, ele não estabelece uma aliança eterna com Ismael, mas promete para os descendentes de Ismael também muitas bênçãos. Os descendentes de Ismael são aqueles que nós chamamos dos povos palestinos. E os descendentes de Isaac viria Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, de Israel 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma delas prevalece de forma com maior autoridade sobre as demais, a tribo de Judá. De Judá vem o termo judeus, de Judá é o grande rei Davi. Jesus Cristo, o Messias prometido, Filho de Deus, vem da linhagem, ele é o leão da tribo de Judá. Ele vem da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. Por isso que nós hoje encontramos as três grandes religiões monoteístas do mundo, brigando, guerreando por aquela região, a região da Palestina, porque a promessa que Deus havia feito para Abraão, a promessa que Deus ratifica em Isaac, em Jacó, em Moisés, e se concretiza em Josué, é de que aquela terra era prometida aos descendentes de Abraão. Aí nós temos o grande problema da guerra naquela região. Aqueles que são muçulmanos, os islâmicos, eles creem que pela linhagem de Ismael eles têm direito àquela terra. Os judeus acreditam que pela linhagem de sangue de Isaac eles têm direito àquela terra. E os cristãos que não entenderam muito bem a mensagem de Jesus, a nova aliança, onde não importa mais um território, alguns cristãos também reivindicam aquela terra, dizendo que são descendentes espirituais de Abraão. Nós vimos tudo isso. Nós vimos que por uma discórdia familiar, nós encontramos aquele povo guerreando até hoje. Nós vimos que nem tudo foram flores nessa história. E eu montei aqui para você, deixa eu mostrar agora, uma linha do tempo. Então o que você está vendo, estou indicando com o mouse, aqui nós temos o infinito, é o eterno, anterior. Ou seja, nós não vivemos eternamente para trás. A nossa vida eterna, ela é futura, ela não é passada. O único que sempre viveu, que existe e sempre viverá é o próprio Deus. Então ele sim é o ser infinito. Então eu coloquei aqui nessa apresentação nossa aqui o infinito para trás. E aqui nós temos a história da humanidade. Eu estou correndo aqui, ó. Nós estamos em 2014 e temos ainda o infinito. O adiante, que aí sim nós já seres criados por Deus fazemos parte dessa história. É isso que eu quero que você perceba, que nessa linha do tempo nós vamos ver alguns eventos históricos que são fundamentais para as nossas vidas e são fundamentais para nós compreendermos este conflito no Oriente Médio.
Para nós situarmos as datas, é importante nós compreendermos o seguinte: nesse ponto onde eu estou indicando agora, nós temos, não ficou muito no meio aqui da nossa reta, nós temos o nascimento de Jesus. Nós vamos chegar no nascimento de Jesus, aqui nós temos a cruz. O que é importante nós entendermos é que a nossa história ela está dividida antes e depois do nascimento de Jesus. Isso significa que quando nós falamos em séculos, em anos, daqui do nascimento de Jesus para frente, alguns utilizam aquele termo depois de Cristo, DC, ou alguns historiadores mais modernos estão usando o termo a era cristã, e antes da era cristã ou após a era cristã. Mas a partir do nascimento de Jesus, a contagem é cronológica, primeiro século, segundo século, e assim por diante até nós chegarmos no século 21, 2014, onde nós estamos. Mas quando nós olhamos para o tempo antes de Jesus, nós encontramos o século primeiro antes de Jesus, colado aqui com o nascimento de Jesus. Então, às vezes as pessoas confundem isso. A gente fala assim, o século 10 antes de Cristo. O século 10 antes de Cristo, ele está mais distante do nascimento de Cristo, porque nós corremos cronologicamente para trás. É por isso que eu quero mostrar aqui para você a nosso primeiro ponto de parada, digamos assim, em 1446 antes de Cristo. Nós temos aqui o Êxodo no Egito. É claro que essas datas são aproximadas. Na verdade, nós calculamos essa data do Êxodo baseado em algumas datas que aparecem em alguns livros históricos. Nós vamos ver alguns deles na aula de hoje. O importante para o nosso estudo é compreendermos que em 1200 aproximadamente, tá, gente? Sempre aproximadamente, nós vamos encontrar Josué conquistando a terra prometida. Então, o assunto do nosso estudo é o conflito no Oriente Médio. A terra da promessa, o Canaã, aquela região onde está Israel hoje. Nós, historicamente, vamos encontrar aquelas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que nós vimos na primeira aula. Nós vamos encontrar Deus cumprindo essa promessa em Josué. Ele não cumpre com Moisés, ele avisa inclusive para Moisés, foi mal, mas não vai ser com você, não vai ser você que vai entrar na terra prometida, mas será o teu sucessor. E foi Josué, e nós temos depois do Pentateuco, o livro do Josué, apresentando exatamente esta realidade. Nós podemos situar isso mais ou menos em 1200 depois de Cristo. Legal. O que é importante para nós aqui é nós entendermos que Josué, ele faz aquele cerco ali, as muralhas de Jericó caem, ele invade, ele conquista a terra. E logo depois nós temos aquele tempo dos juízes, depois nós temos o tempo dos reis. E aí nós vamos encontrar o primeiro grande rei de Israel, Davi, aproximadamente no ano de 1000 antes de Cristo. Por que é importante esta informação para o nosso estudo, gente? Isso é fundamental porque quando Davi ele assume o trono, ele transforma, Davi, lembrando, ele era da tribo de Judá, a união do reino ali em Davi, e ele passa a governar todo Israel. Daí ele se torna o governante mais importante. É muito bonita a história, o primeiro rei é Saul. Saul começa com um reinado muito legal, mas depois ele pira e ele não aceita um sucessor, nada muito diferente de alguns governos que a gente vê por aí, inclusive no nosso país, né? Não quer largar o osso. E aí então Davi, Deus manda o profeta, Deus indica que é Davi derrota os filisteus e Davi então ele assume o trono. E quando Davi assume o trono, logo depois ele resolve tornar Jerusalém a capital do império, a capital de todo o seu reinado. Isso acontece aproximadamente no ano de 1000. E quando Davi resolve
quando Davi está reinando, quando Jerusalém está tomada, quando a promessa... Olha que você precisa entrar junto comigo no pensamento do povo judaico, do povo judeu. Eles conquistam a terra prometida. A promessa envolvia um grande rei ou grandes reis. E parece que está dando tudo certo. Davi é o grande, Saul já era o grande rei, depois veio Davi, um rei ainda melhor. Nós estamos na terra da promessa. O Messias já pode vir, o grande rei já pode vir. Parece que a história já estava com um final feliz, pronto para acabar. E aí Deus, ele promete para Davi, ele promete para o povo que no seu reinado, ali em Jerusalém, iria ser construída a casa do Senhor. E aí eu separei aqui um texto, dois textos eu separei para nós acompanharmos juntos. O primeiro de 2 Samuel 7, de 12 a 13, ainda aqui o profeta falando para Davi, ok? Acompanhe aí comigo. Quando a sua vida chegar ao fim, Deus falando para Davi, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. E olha que interessante o verso 13 para o nosso estudo. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Olha que interessante. E aí a história continua, note que nós estamos aqui no capítulo 7. Davi, ele continua reinando. Davi, inclusive, no capítulo 11, você vai encontrar Davi em pecado. Davi pega Urias, um dos seus soldados, que tinha uma mulher muito bela, uma mulher que Davi cobiçava. Ele pega Urias e coloca no fronte de guerra. Muito sacana, Davi. Ele faz isso propositalmente porque ele sabia que aqueles que estavam na frente na guerra tinham a probabilidade maior de morrer. E ele queria que Urias morresse para que a viúva Batseba pudesse então ser tomada pelo rei, pudesse ser esposa do rei. E é isso que acontece. Davi faz isso, Urias morre e Davi então chama Batseba para ser sua esposa. Deus obviamente não se agrada disso. E manda o profeta dizer para Davi, confrontar Davi, Davi, o que você fez? Davi se arrepende, nós temos salmos onde Davi está clamando pelo perdão, pelo grande erro que ele fez. Ou seja, Davi foi o grande rei de Israel, foi o homem segundo o coração de Deus. E gente, não foi ninguém muito diferente de mim e de você. Deus nos chama para sermos servos dele. Deus nos chama para termos comunhão com Ele, mas nós somos pecadores, nós somos inclinados para o mal. Mas Deus, Ele restabelece a sua aliança conosco. Ele está sempre pronto, pela sua graça, a nos perdoar, porque Ele sabe que nós vamos pecar. Mas isso não significa que as consequências dos nossos pecados não serão executadas. E é exatamente o que acontece com Davi. O seu primeiro filho com Batseba, ele vem a falecer. E Davi, ele fica extremamente contrito, ele fica extremamente entristecido. Mas Deus permite no relacionamento de Davi com Batseba um segundo filho. E nós encontramos isso no capítulo 12, verso 24. Coloquei aí na tela para você acompanhar. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. Consolou do quê? Da morte do primeiro filho. E deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Então é aqui que Salomão entra na história. Salomão nasce. E olha que interessante o que Deus fala a respeito de Salomão. A quem Davi deu o nome de Salomão, e a Bíblia diz, o Senhor o amou. Aqui nós encontramos a grande diferença. Salomão então viria a ser o herdeiro do trono de Davi. Isso é fundamental para a nossa história. Por quê, gente? Porque nós encontramos lá em Samuel 7 a promessa de Deus
de que um descendente de Davi ia construir o templo. E é exatamente isso que acontece com Salomão. Vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo. Deixa eu diminuir um pouquinho. Opa, aumentei. Pronto, olha aqui. Nós então estávamos em Josué em 1200, Davi no ano 1000. Em 1966, Salomão, ele está sobre o reinado. Opa, eu não estou mostrando para vocês agora sim, olha. Vou dividir aqui a tela. Em 1966, então, aproximadamente, Salomão, ele começa a construção do templo. Nós temos essa descrição em 1 Reis 6, olha só. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, então veja bem, Salomão, ele já estava como rei, era o seu 4º ano, rei em Israel, mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, nós temos aqui na nossa linha histórica, deixa eu mostrar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho, olha aí. Na linha histórica, Davi, ele transforma Jerusalém a capital do reinado. Salomão, logo depois, ele, herdeiro de Davi, herdeiro do trono, ele assume o reinado, continua um Israel forte, um Israel rico, um Israel dominando toda aquela região, o Israel sob a terra prometida, e então ele cumpre a promessa de Deus e ele começa a construção do templo. Me dá um ok aí no chat, só para eu saber se vocês estão online, se vocês estão acompanhando, já que nós estamos nessa aula hoje um tanto quanto dissertativa e não temos muitos momentos de interação, mas para eu saber se vocês estão online, ok? Joia, eu estou com delay, por isso que daqui a pouco eu vou ver a resposta de vocês no chat. Isso é muito importante para a história, gente. Ok, o Boixá está falando que estamos juntos. Joia, joia. Gente, por que é importante essa história do templo construído em Salomão? Essa história de Davi estabelecer o reinado e transformar Jerusalém a capital do reinado. Isso é importante porque o templo de Salomão, ele é construído sobre o Monte Sião, um monte já considerado pelo povo de Israel, um monte santo, uma terra santa. É por isso que nós vamos encontrar a partir deste momento, a partir de Salomão, a partir do templo construído, nós vamos encontrar referências a Jerusalém como a cidade santa. Por que Jerusalém era a cidade santa? Porque ela foi construída sobre o Monte Santo. Ali, o próprio templo foi construído sobre o Monte Sião, considerado santo. Aí nós continuamos a nossa história. E aí eu preciso dizer para você que nem tudo nessa história foram flores. Nem tudo nessa história foi perfeito. Até a construção do templo e o reinado de Salomão, os judeus, o povo de Israel, estava entendendo, a promessa está sendo cumprida. Deus nos abençoou, nós somos os herdeiros de Abraão, nós tomamos a terra com Josué, nós tivemos um grande rei Davi e o seu herdeiro Salomão construiu o templo, aonde nós oferecemos os nossos sacrifícios, onde nós encontramos a Deus, está tudo perfeito. Mas, na história do povo de Israel, assim como na minha vida, assim como na sua vida, nem tudo segue conforme nós esperamos. Por que Deus faz isso? Por diversos motivos. Um deles, para que a gente tenha maturidade, para que a gente cresça, porque Ele quer derramar a sua graça em meio ao caos. Enfim, nós não temos todas as respostas, mas o fato é que nós olhamos para a história do povo de Israel e vemos um Deus gracioso e um povo teimoso, um povo pecador. Nada diferente da minha vida e da sua vida. Uma história de um Deus que nos ama e que derrama a sua graça sobre as nossas vidas.
sobre seres humanos, pessoas que são teimosas, que são pecadores, que teimam em fazer a sua própria vontade, que teimam em dar jeitinhos na história, como nós vimos na aula passada e já vimos hoje também. Aí o que acontece, gente? Nós damos um salto, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso quadro cronológico aqui. De 966, ou seja, ali no século X, nós vamos dar um salto para o que nós chamamos do exílio babilônico, em 586. No século VI antes de Cristo, o povo de Israel, o povo hebreu, ele foi submetido a um exílio. O que aconteceu? O povo da Babilônia, ele conquistou, eles se armaram, eles entraram em guerra contra o povo de Israel, e o povo de Israel enfraquecido, aqui já não vivíamos mais os tempos de Salomão, o povo já não vivia mais com a comunhão plena com Deus, e os profetas estavam anunciando, olha, o rei da Babilônia vai vir e vai tomar, vocês estão em pecado, vocês estão adorando outros deuses, e foi dito e feito. Os babilônios, então, eles invadem, isso acontece em 586 com Nabucodonosor II, e então eles expulsam o povo de Israel da terra prometida de Jerusalém. Nós temos o que nós chamamos a diáspora. E para a situação ficar ainda mais dramática, nesse período histórico, o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, o templo chamado de templo de Salomão, historicamente, ele é destruído. Isso é muito importante para a nossa história. Isso é muito importante para nós compreendermos o conflito no Oriente Médio. Nós temos em 586 a.C., o povo ele perde a terra prometida por Deus. Eles falam, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus faz isso, entre outros motivos, por juízo contra o povo, que estava se afastando dos caminhos de Deus. Historicamente, então, eles perdem a terra da promessa. Vem os babilônios e vem derramando sangue e destrói completamente o templo. Lembrando que ali no templo, é no templo que estava a Arca da Aliança, é no templo que estavam os 10 mandamentos, e tudo é destruído. Os seus objetos, os seus utensílios são levados para a região da Mesopotâmia, para onde os babilônios dominavam. 70 anos depois dessa conquista, o povo ainda estava disperso. E apenas 1/3 desse povo consegue retornar à região de Jerusalém. É claro que acontece muita coisa nessa história, mas nós precisamos correr aqui no nosso diagrama do tempo aqui. O que acontece então após o exílio babilônico? A Babilônia ela é conquistada pela Pérsia. Gente, quando a Babilônia é conquistada pela Pérsia, Deus, através dos profetas, e é isso que nós encontramos nos livros dos profetas, ele havia feito uma promessa de que ele ia restituir o seu povo à terra prometida. Deus havia feito a promessa de que ele ia restituir o seu povo e que o templo seria reconstruído. Então profetas se levantam dizendo, nós voltaremos à terra que o Senhor nos prometeu. E aí é muito curioso o texto que nós encontramos já em 538, falando do rei Ciro, o rei persa. Eu coloquei aqui também para nós lermos, olha, deixa eu dar um zoom mais alto aqui, maior, melhor dizendo, no texto de Esdras. Acompanhe comigo Esdras 11. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, que ano que foi esse? A gente puxa aqui, ó, 538 a.C. O que acontece? A fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, olha aí os profetas, o Senhor despertou o coração
de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Aí vem todo o termo, eu coloquei só o início do termo. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele. Aonde? Em Jerusalém de Judá. É interessante que o texto diz, né, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. Isso é muito significativo para o nosso estudo, gente. Porque nós vemos aqui, então, o povo que estava no exílio babilônico, eles voltando à terra prometida. E aí é nesse contexto, deixa eu mostrar aqui para vocês, é que se torna importante a história desses dois homens. Você viu que nós limos, acabamos de ler, melhor dizendo, o texto de Esdras. Estes dois homens, Esdras e Neemias, eles entram na história com o papel de trazer o povo novamente àquela terra da Palestina, aquela terra de Jerusalém, de Israel, com o objetivo de reconstruírem o templo. Esdras tem um papel mais ali organizando a construção mesmo, e Neemias um papel um pouco mais espiritual, mas os dois cumprem os dois papéis. E o livro de Esdras e Neemias, inclusive, ele é um livro só. Ele foi compilado como um livro só. Eles pegaram diversos textos e compilaram essa história. São os livros que contam a história do povo de Israel voltando à terra prometida. Isso acontece aproximadamente entre o ano 430 e o ano 400 antes de Cristo. Eu coloquei aqui um texto de Esdras. Esse texto aqui foi o texto da nossa reflexão. Quem estava aqui no Jardim América no último domingo, foi o nosso texto-chave. Olha que interessante, deixa eu abrir aqui a tela para você. Ó. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvarem o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, olha o agradecimento, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Então aqui nós temos parte do povo louvando a Deus, gritando, agradecendo a Deus por aquele grande momento. Se coloque no lugar desse povo. A terra da promessa, a terra da aliança de novo é sua. Mas muitos dos sacerdotes, continuando a leitura aqui no verso 12, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Nós refletimos no domingo passado sobre esse texto, mostrando como que nas nossas vidas, simultaneamente, nós temos experiências de riso e experiências de choro, e como que nós devemos lidar com essas experiências que são autênticas em nossas vidas. Se você quiser o áudio dessa mensagem, eu tenho só o áudio gravado, sem vídeo, é só você me pedir aí pelas redes sociais que eu envio para você. Mas esse texto, ele mostra parte da grande graça que foi esse momento da volta do povo de Israel diante da promessa de Deus. Eu acabo de derrubar água no meu Mac, né? O Boechat vai adorar essa situação, porque o meu MacBook não vai nunca mais funcionar e eu vou ser obrigado a usar PC. Parabéns, Boechat, você conseguiu. Eu não vou parar a aula para enxugar meu Mac, não.
Eu vou só colocar aqui um papel sobre ele, né? Tá vendo? É só falar de terra prometida, de promessas de Deus, que desastres assim acontecem. Não molhou muito não, mas molhou o suficiente para estragar. Oremos para que o Mac não estrague. Deixa eu posicionar aqui a nossa história novamente. O Bechá escreveu boa. Deixa eu posicionar. Nós estávamos aqui em Esdras e Neemias. Deixa eu dar um zoom. E eu estava falando nós acabamos de ler um texto, então, que mostra a reconstrução do templo, esse momento importante para a história. Inclusive, se você quiser ver depois Neemias 8, você vai perceber, eu estou vendo suas gracinhas aqui no chat, viu, Boechat? Você vai ver uma descrição muito legal, que em Neemias 8 você vai ver a lei novamente sendo lida, né? Eles encontraram os livros da lei, está no finalzinho do livro de Crônicas, e Esdras, que é a continuação, e Neemias, que é a continuação, mostram então o povo lendo novamente a lei. O Boechat está dizendo que estava orando para cair o copo d'água, mas eu queria lembrar que essa transmissão está sendo feita pelo Mac. Então, se ele parar de funcionar, a nossa conexão vai cair aqui. Gente, note que na nossa linha cronológica, o que nós encontramos é já, depois desse período da reconstrução do templo. Então, aquela diáspora, aquele exílio que havia acontecido lá quando os babilônios conquistam a terra, conquistam Jerusalém, nunca mais o povo judeu voltou em massa para a região. Aproximadamente 1/3 dos israelitas voltaram de fato, do povo de Israel, né? Voltaram de fato para aquela região. Porque a partir do momento que houve a diáspora, eles se estabeleceram em outras regiões e ficaram. Por isso que nós encontramos judeus espalhados por muitos lugares, porque houve esse exílio. E aí Esdras e Neemias eles reconstroem. E é interessante você perceber que o choro daqueles homens mais velhos, daqueles anciãos na reconstrução do templo, é porque eles sabiam que joia, o templo está sendo reconstruído, mas eles sabiam que o templo jamais teria a glória que tinha o templo de Salomão. Então era um misto de alegria. É melhor voltar e construir um templo, abre aspas aí, meia boca, do que viver exilado, do que viver longe de Jerusalém. Isso é melhor. Mas por outro lado, quando eles lembravam da glória dos templos de Jerusalém, do templo de Salomão, eles choravam. Então é assim que você entende ali o porquê desse riso e desse choro, né? 70 anos haviam se passado, foram 70 anos de exílio. Então uma geração inteira nem tinha visto o tempo anterior. Esses estavam regozijando. Os mais velhos, os mais idosos também estavam alegres, mas também lamentavam pela glória do templo não ser mais a mesma, e não só por isso, gente, mas porque eles estavam voltando para a terra da promessa, mas sob o governo dos persas. Ciro foi bonzinho, né? Deus tocou o coração de Ciro para que eles voltassem. Só que imagine você, pense o seguinte: poxa, que joia, a gente pode voltar para a nossa terra, mas nós não temos mais o nosso rei reinando. Essa terra nem mais é nossa de fato. Essa terra agora é dos persas. O que eles fizeram foi dar permissão para que nós aqui nos estabelecêssemos. Então, era um misto de alegria, mas prevalecia também uma tristeza. Por isso que aquele texto que nós lemos de Esdras 3, de 10 a 13, descreve essa divisão de emoções. Deixa eu dividir a tela aqui com você para a gente caminhar. O que acontece depois do ano 400? Em 332, Alexandre o Grande
ele conquista Jerusalém. E aí, quando Alexandre conquista Jerusalém, porque ele conquista a Pérsia, né? Alexandre vem com todas as suas tropas e conquista a Pérsia, vence lá os reis, né? Já não era obviamente mais o rei Ciro, eram outros reis, e aí então começa essa influência grega que influenciou a cultura dos romanos, e aí o nascimento de toda a cultura ocidental a qual nós aqui brasileiros estamos inseridos, aqui nas Américas como um todo, né? Já que o Boechat está na América do Norte aí. Isso, o pessoal tá brincando aí porque eu derrubei água no Mac, né? Isso é muito importante porque estamos em 332. Nós damos um salto na história e veja bem, enquanto Alexandre conquista, o templo continua lá, os judeus continuam em Jerusalém e continuam também espalhados, né? O que muda é o governo. O governo deixa de ser persa, passa a ser um governo grego, mas estão lá o povo de Israel ainda naquela região. No ano 64, aqui ó, note que os anos estão diminuindo porque nós estamos chegando no evento mais importante da história, o nascimento e a morte de Jesus Cristo. No ano 64, Roma conquista os gregos. Eu escrevi aí conquista Jerusalém, porque Jerusalém estava sob o domínio de Alexandre. E então o estado de Jerusalém, aquela região, eles se tornam vassalos dos romanos. Pompeu, então, o imperador romano, ele aparece em destaque na nossa linha cronológica, porque é a partir do ano de 64 que começa o domínio do Império Romano. Por que o Império Romano é muito importante para a nossa história? Você já deve estar imaginando. Jesus nasce sobre o contexto do Império Romano e todo o Novo Testamento nós vamos ler, nós vamos acompanhar sobre o governo dominante, o governo de Roma. Isso acontece em 64. Jesus nasce no ano 4, né? Não é no ano 0, é no ano 4. Houve um erro aí depois dos historiadores quando eles calcularam cronologicamente. Então hoje a gente sabe que Jesus nasce no ano 4 depois de Cristo, né? Que fica estranho nós dizermos isso, mas é assim que acontece. E Jesus, então, mas a gente pode dizer ano 0, didaticamente fica mais fácil para nós compreendermos aqui a história. E aí o que eu vou contar para você agora é o que acontece neste intervalo entre o nascimento de Jesus e a sua morte de cruz. A cruz de Cristo é o evento mais importante da história da humanidade. Eu sei, a história foi dividida pelo seu nascimento, mas se você compreendeu a mensagem do Evangelho, você sabe que a cruz é o momento mais importante, é quando Cristo de fato ele cumpre, ele executa, ele cumpre a grande promessa de Deus de salvar a minha vida, a sua vida, não apenas a vida do povo de Israel. É isso que os judeus não aceitam, é isso que muitos cristãos não compreendem. E aí, gente, quando nós olhamos para os dias de Jesus, nós vamos encontrar cerca de 5 milhões e meio de judeus, apenas 1/3 dos judeus, vivendo na sua própria pátria, na terra da Palestina. Eles não voltaram, a diáspora espalhou os judeus pelo mundo e aproximadamente 1/3, que era aproximadamente 5 milhões e meio, viviam na Palestina. Mas esses judeus, esses israelitas, eles viviam na Palestina sobre o Império Romano. E é aí que você compreende mais facilmente os textos do Evangelho. E aquela crise dos judeus e aquela esperança dos judeus por um grande rei
descendente de Davi, o Messias que viria para resgatar o poder, a promessa de Deus, resgatar o povo de Israel do poder do Império Romano. Quando você ler o Novo Testamento sob essa perspectiva, principalmente os Evangelhos, você passa a compreender muitos dos questionamentos das pessoas que se encontravam com Jesus. Eles tinham a esperança daquele que viria a redimir Israel do Império Romano, daquele que iria destruir, queria entrar em guerra. E Jesus vem e fala: não, a minha mensagem, a minha missão é muito maior do que uma missão política. Eu vim aqui para salvar a sua vida eterna, não apenas a sua vida terrena, não apenas restituir a terra, mas reconectar você novamente com Deus. E a partir de mim, diz Jesus, não precisa mais terra santa, terra prometida, porque toda a terra é santa. A partir de mim não precisa mais templo, não precisa mais sacrifício, porque eu vou me entregar por você. Não só para você, povo de Israel, mas para todo aquele, judeu ou gentil, que o Senhor chamar para fazer parte do seu povo. E aí o Evangelho se espalha para todas as nações, e Cristo se torna o Messias de todo, o Messias prometido. A promessa de Deus a Abraão se cumpre em Cristo, não só para aqueles que têm sangue judeu, mas para todos aqueles que compreendem o que Jesus fez naquela cruz. Por isso a cruz, deixa eu mostrar aqui, eu gosto desta imagem da cruz que eu coloquei aqui, porque mostra a cruz vazia, mostra ali, e ainda figuradamente, um tecido caído sobre a cruz, porque Cristo está nos céus, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está aonde você está neste momento, Ele está aqui na sala pastoral, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde eu estou aqui. Ele está conosco, Ele vive, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Por que é importante nós entendermos isso? Porque o povo de Israel, agora voltando ao tema da nossa aula, o conflito no Oriente Médio, ele reagia muito mal à presença do Império Romano em terras santas, na terra da promessa. Por quê? Porque eles sentiam um desconforto, porque eles se consideravam os herdeiros legítimos daquela terra. Eles eram os herdeiros das promessas que Deus havia feito a ele. Deus havia feito a ele. É o mesmo. O que eu quero que você compreenda é o seguinte: Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Ele viveu nos seus tempos, nos tempos do Novo Testamento, nos tempos de Cristo, exatamente com as mesmas disputas, com os mesmos dramas, com os mesmos problemas do conflito no Oriente Médio que nós vemos nos dias atuais. E para Jesus isso era ainda mais sério, porque ele estava no centro do conflito. Se você está me assistindo do Brasil ou de outro lugar que não da Palestina, Jesus estava no centro do conflito. E ele fazia parte do conflito por duas perspectivas, ou por meio de duas perspectivas. Geograficamente, porque ele estava ali, e etnicamente, porque ele era judeu. Sempre é bom lembrar, Jesus era judeu. E como judeu, ele sabia muito bem essa ansiedade, essa esperança, essa expectativa que o povo judeu tinha com relação à retomada daquela terra. É muito curioso, porque às vezes a gente pode pensar que essa perspectiva ela é apenas atual, essa perspectiva de conflitos naquela região. Mas ela sempre existiu, e eu estou mostrando aqui um mapa para você, porque nós temos no ano de número 66 depois de Cristo, um momento muito importante
na história. Por quê? Essa insatisfação do povo judeu com os romanos levou os judeus a um estopim no ano 66. Só para você situar 66, e no ano 66 nós estamos ali ainda, Jesus já havia subido aos céus, nós estamos ali no contexto de Atos, no contexto de Paulo vivo, Pedro vivo, ainda escrevendo algumas epístolas, alguns evangelhos sendo escritos aqui neste período, 66, 70, ou seja, muitos textos que nós lemos, os homens que escreveram neste período. E o que acontece no ano 66 é uma guerra, chamada da Grande Revolta Judaica. Devido ao estopim dos israelitas com relação à insatisfação da presença de um outro império, de um outro governo na Terra Prometida, eles então se levantam com uma revolta armada. Sim, Boechat. Eu estou olhando aqui para o chat a pergunta do Boechat. Podemos dizer que depois de Cristo não se fala mais em Terra Prometida. Não faz mais sentido. A promessa de Deus em Abraão se cumpre a todos aqueles que Deus chama, a todos aqueles que desde toda a eternidade haviam sido já escolhidos por Deus para em Cristo terem uma nova vida onde quer que estivessem. É interessante as palavras de Jesus na Santa Ceia, né? Por meio do meu sangue, uma nova aliança se estabelece. Ou seja, em Cristo nós estamos sob uma nova aliança, onde não prevalece mais a terra prometida, mas a promessa se cumpre nele. Então nós não olhamos para Jerusalém como terra prometida, mas olhamos para a cruz e vemos a promessa já cumprida em Cristo Jesus. É isso mesmo. E aí então, partidos religiosos, fariseus, saduceus, aqueles partidos religiosos que a gente vê e outros, eles se levantam em guerra contra os romanos. Olha a loucura! O Império Romano era fortíssimo nesse período. E eles se levantam em uma revolta armada, e o objetivo então era libertar o povo de Israel da presença romana. E aí nós temos 4 anos de guerra. 4 anos de guerra. Agora, não foram 4 anos de guerra porque foram assim, os judeus eram fortes na guerra contra os romanos, não. Na verdade, Roma não levou muito a sério os primeiros anos. Roma falou, eles estão malucos. Seria o equivalente ao Brasil, a Dilma declarar guerra ao Barack Obama, aos Estados Unidos hoje, no contexto atual. Né? É loucura. Imagina assim, Barack Obama, eles vão desistir dessa ideia, né? Eles vão raciocinar direito, vamos dar um tempo. E aí passaram-se 4 anos, mas os judeus insistiram. E aí aconteceu que em 66, aliás, no ano de 70, ou seja, depois de 4 anos, né, 66 a 70, um general romano, Tito, ele recebe ordens então do imperador para destruir Jerusalém. E é isso que ele faz, gente. O que você acha que aconteceu? Todo o império, toda a força armada romana contra os judeus. Eles vêm para derramar sangue. Eles expulsam os judeus de Jerusalém de novo. Isso havia acontecido na história lá com com os babilônios. E agora vem o general Tito e para demonstrar o poder de destruição, para demonstrar a força do Império Romano sobre a ousadia dos judeus se levantarem contra o imperador romano, eles recebem ordem para destruir o templo de Jerusalém. E é isso que acontece. O templo é totalmente destruído. Eles jogam fogo dentro do templo e não sobra pedra sobre pedra.
E aí é interessante nessa perspectiva nós olharmos, deixa eu subir aqui para vocês, o que Jesus, poucos anos antes, havia dito. Veja aí comigo, Mateus 24, 1 e 2. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. E aí Jesus fala assim: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Isso é muito sério. Poucos anos antes, Jesus havia dito, olha, para ratificar isso que eu estava falando aqui com o Boixá, Jesus fala, o templo não é mais importante, entendam isso. Não ficará pedra sobre pedra. E aí no ano 70, esse ano importante, na história dos conflitos no Oriente Médio, na história do cristianismo até, o templo é destruído. Quando o templo é destruído, gente, os judeus se espalham novamente. E aí nós temos o que nós chamamos da segunda diáspora. E porque eles se espalham pelo mundo, nascem as sinagogas. Por quê? Eles entendem, eles percebem a importância de preservar os costumes judaicos, para preservar a sua religião, a sua cultura. Então eles começam a construir sinagogas. Um pouco antes também, os judeus que já estavam espalhados, eles haviam construídos, mas agora eu estou dizendo de construções de sinagogas na região de Jerusalém. Isso é importante para nós entendermos a história. E aí é interessante nós compreendermos que no ano 90, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. No ano 90 aparece um rabino, e ele fala para os judeus o seguinte, olha, ele faz uma interpretação de Oséias 6, Oséias 6,6, que diz assim, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ele olha para Oséias 6,6 e ele faz a seguinte interpretação, tá vendo? Deus está dizendo que nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. Então não tem problema, já que o nosso templo foi destruído, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, ao invés disso vamos fazer caridade. Por isso que hoje você não encontra judeus fazendo sacrifícios, por causa dessa interpretação do ano 90, desse rabino. Então vamos fazer caridade. Você encontra judeus montando instituições das mais diversas, auxiliando pessoas, porque eles entendem que esta é uma forma que substitui o sacrifício. Mas não se engane, essa determinação ela vale somente até o dia em que o templo for reerguido, e é isso que os judeus querem, é isso que Israel quer, e esse é um dos motivos do conflito por aquela região, por aquela terra, para que eles destruam tudo, coloquem tudo abaixo, inclusive as mesquitas muçulmanas, para que eles reergam o templo com a mesma glória dos templos do templo de Salomão. O dia que isso acontecer, os sacrifícios voltam, porque a casa de Deus, segundo eles entendem, será reconstruída, e então os sacrifícios serão oferecidos ao Senhor. O que é importante você entender, só para você, deixa eu diminuir aqui a nossa régua do tempo, para você perceber aonde nós estamos. Nós estamos aqui no ano 90, que Jesus morre por nós, e 2014 não está muito longe, não. Nós vamos seguir aqui para a conclusão da nossa aula. Aqui está o mês de agosto de 2014. O que é importante você compreender no finalzinho dessa nossa aula? Por que até os dias atuais nós temos igrejas cristãs na região da Palestina, em Israel, em Jerusalém? Por quê? Por um motivo muito simples. Deixa eu voltar aqui ao mapa com você. Deixa eu dar um zoom.
que a nossa próxima parada é no século IV depois de Cristo. Um imperador romano, Constantino, muitos já devem ter ouvido falar dele. Ele toma uma decisão muito importante. Eu escrevi errado o cristianismo aqui, né? Deixa eu corrigir. Cristianismo. Ele toma essa decisão aí, ó, do texto que eu corrigi. Ele torna o cristianismo uma religião lícita. Deixa eu fechar a câmera para você entender o seguinte. Estamos aqui no século IV. Constantino é o imperador romano. Constantino tem uma experiência. Nós não sabemos se essa experiência ela é real ou se ele usou o cristianismo por motivos políticos. Eu não vou entrar no mérito agora sobre isso. Mas o fato é, você escuta muito dizer o seguinte: então o cristianismo se tornou a religião oficial. Mentira! Era impossível isso acontecer, porque o imperador ele era considerado um deus. Os romanos eram pagãos, adoravam vários deuses, e Constantino continuou sendo considerado um deus. O que acontece no século IV e muda a história da igreja cristã por todos os séculos até os dias de hoje. E aí vem por que a gente chama a igreja católica de igreja romana, igreja católica romana, que a partir de Constantino ele torna lícito o cristianismo. O cristianismo era uma religião ilegal. Você não podia ser cristão. Nós vemos no tempo dos apóstolos ainda, no Novo Testamento, textos que mostram a perseguição do Estado contra os cristãos. Isso prevaleceu por muito tempo. Então, no século IV depois de Cristo, Constantino fala: não, vamos deixar eles cultuarem a este Deus. E ele se declara também servo do Deus vivo. Não significa que ele também não cultuava os outros deuses. Por que isso é importante na nossa história? Se Constantino era de fato discípulo, se tornou de fato discípulo de Jesus ou não, não nos importa agora para o nosso estudo. Mas a sua mãe, que se chamava Helena, nós temos indícios fortes de que essa sim se tornou uma autêntica cristã. E Helena, ela chega diante de Constantino e ela pede para o seu filho, o imperador, para que ela dá uma ideia para Constantino. Ela fala: filho, por que nós não construímos templos cristãos na região da Palestina? Para que os cristãos possam visitar aquela região. Gente, olha como isso é importante para nós entendermos os nossos tempos e essa história aqui. Ela fala assim: já que ali que foi naquela região que Jesus nasceu, foi naquela região que Jesus morreu, foi naquela região que os apóstolos passaram, vamos construir templos para que os cristãos visitem esta região e possam adorar a Deus no local onde Jesus e os apóstolos passaram. Gente, entender isso é fundamental para entender a igreja romana. Constantino acha a ideia sensacional. Com espírito de adoração a Deus? Não sei. Talvez no espírito político também, porque os cristãos já eram muitos. E ele iria agradar muitos cristãos. E isso era importante para o imperador. Não tinha eleição naquela época, mas era importante o imperador ser bem visto por todo o povo. Não sei qual a intenção no coração de Constantino, mas o fato é que ele executa o planejamento, a ideia de Helena, sua mãe. E aí eles constroem, por exemplo, templos que nós encontramos até hoje naquela região, como o templo da Natividade em Belém, onde então eles determinaram que foi o local onde Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu aqui, então vamos construir uma igreja. Então você não consegue hoje visitar o local onde Jesus nasceu. Você visita um templo quando você vai para Israel, quando você vai para Jerusalém. E lá dentro tem o local onde acredita-se que Jesus nasceu. É claro que essas informações elas são um tanto quanto
questionáveis, né? Não há uma precisão histórica para isso. E aí nós vamos então, você pode visitar o templo do Santo Sepulcro, onde acredita-se que foi onde a cruz de Cristo foi erguida, ou melhor, onde depositaram o corpo de Cristo. E assim por diante. A partir deste período, do século IV em diante, até os dias de hoje, cristãos de todos os lugares do mundo, eles passam a fazer peregrinações. Eles passam a desejar, a sonhar, a se programar, a planejar, a visitar Jerusalém. E aí Jerusalém, com a permissão do Império Romano, ele passa a ter um número grande de cristãos, a ter a sua maioria de cristãos. Os cristãos que podiam, eles se mudavam para Jerusalém, compravam propriedades em Jerusalém ou em regiões próximas. E é nesse contexto que você encontra uma Jerusalém com muitos cristãos até o dia de hoje. Passou a fazer sucesso desde aquele tempo, conhecer os lugares que Jesus viveu, ser batizado no Rio Jordão, conseguir objetos que supostamente eram objetos sagrados, pedaços da cruz de Cristo, objetos usados pelos apóstolos, pedras do Sinai, águas do Rio Jordão. Enfim, eles acreditavam, cristãos, a partir de Constantino, a partir da igreja romana que surge ali, a igreja cristã romana, eles passam a acreditar na proteção das suas casas, eles passam, atenção porque eu vou dizer agora, a pagar votos, a fazer penitências, a ir para Jerusalém para que os seus pecados fossem perdoados. Gente, a partir de Constantino, toda a religião, toda a forma de adoração a Deus que Jesus abominou, volta. E a igreja romana nasce num contexto já contaminado por isso tudo. E desenvolve ainda mais a partir do século IV, se explorando do poder que tinha sobre a fé das pessoas e do poder que tinha sobre o Estado. As esferas se misturavam e aí muitas vezes a fé era usada como máquina de manobra para objetivos espúrios de governo para o Império Romano. Naquela região também foram construídos mosteiros, por isso que nós encontramos mosteiros até os dias de hoje. O Boechat está perguntando aqui, os judeus falam abertamente nos dias de hoje que querem reerguer o templo e que este é o motivo da guerra. Esse é um dos motivos da guerra, sim. Quando a gente busca as origens, né, do conflito no Oriente Médio, sim. Mas eles não querem só reerguer o templo. Para reerguer o templo, eles precisam fazer a limpa. Ou seja, expulsar todo mundo que está ali, porque ali só pode ficar aqueles que têm sangue judeu, porque aquela terra é deles. Ou aqueles que eles derem permissão para permanecer ali. E eles vão destruir tudo e construir o templo. Esse é o objetivo mesmo. Boechat. Pegando o gancho do Boechat, uma pergunta interessante nesse período aqui, de Constantino, nesse período aqui, e os judeus? O templo foi destruído, eles foram expulsos, alguns ainda ficaram por ali, alguns voltaram, sim, poucos, mas muitos estavam espalhados pela terra, por outras terras, né? Os judeus podiam visitar Jerusalém a partir de Constantino, a partir dessa predominância de cristãos na Terra Prometida? Sim, podiam, mas houve muitas dificuldades. Por quê? Porque a maioria ali eram de cristãos.
E os cristãos medievais, aí aqui no século IV, a gente vai entrando no período medieval, eles, olha que interessante para nós entendermos a história, eles responsabilizavam os judeus pela morte de Jesus. E havia uma perseguição contra os judeus. Claro, não era uma perseguição de guerra, mas havia uma perseguição. Eles responsabilizavam os judeus pela morte de Jesus e responsabilizavam os judeus pela perseguição à igreja primitiva. Lembra dos judeus matando cristãos depois que Jesus subiu aos céus? Então os cristãos aqui nesse período, eles estavam no poder, eles eram maioria na região de Jerusalém, e eles tinham ódio dos judeus. Então assim, o judeu tinha permissão para visitar a terra, mas ele não era querido, ele não era bem visto pelos cristãos. E isso trazia muitos problemas, então poucos visitavam. Né? Nós encontramos resquícios de culpar os judeus pela morte de Jesus até na Reforma, gente. Até alguns textos de Lutero, você vê um Lutero assim, inclinado à perseguição aos judeus. Né? Mas isso não fica, aliás, era alemão nos tempos modernos, Hitler. Né? Mas a gente pode em outra aula abordar isso, a perseguição de entendi que os judeus tinham matado Jesus. Né? Tinha mais, é um pouco diferente de você ser contra os judeus. Né? Eu não lembro se o termo é anti-judaísmo, alguma coisa semelhante assim. Ali envolve mais uma questão de três raças, e ele entendia que a raça, e havia os intermediários que eram os eslavos, que eles chamavam de depositários, e aí haviam as raças inferiores. E os judeus eram assim, pragmáticos ou paradigmáticos dessa raça inferior. Ricar a raça humana, exterminar a raça inferior. Né? Então, procura nisso, havia também toda uma influência econômica judaica, inclusive sobre a Alemanha, que também é relacionado com esta visão que os cristãos tinham. Acabei fazendo um parênteses aqui de Hitler. Eu quero dizer para você que a nossa história termina hoje, no século V depois de Cristo. Porque no século V depois de Cristo, Roma cai. Povos bárbaros conquistam, tomam o Império Romano do Ocidente. Há muitas turbulências políticas em função disso. E aí, gente, essas turbulências políticas, elas afetam o controle da Palestina pelos cristãos. Fica complicada a situação dos cristãos quando o Império não é mais um Império Romano. Os povos bárbaros invadem, novos povos tomam a terra, e eles olham para os cristãos e falam: que história é essa de vocês estarem aqui adorando o Deus de vocês? Não, nós queremos essa terra aqui também. Muitos desses novos povos que surgem ali na região, eles são povos que no futuro eles são chamados de palestinos. No futuro, o que inclui no século IV. E eu quero mostrar para você já o que nós vamos ver na próxima aula do século IV. Olha aqui o que aparece no nosso mapa. Ou melhor, século IV não, século VI, né? Nós estávamos no século V. Né? Depois de Cristo a gente conta ascendentemente. No século V, Roma cai. Povos árabes dominam aquela região. A situação fica complicada para os cristãos. E uma nova religião surge, através de um homem chamado Maomé. E nós vamos ver a história do nascimento do islamismo na próxima aula.